Bem, vamos trocar de piso aí, vamos sair dos tatames, viu, Paulo, para ir para os gramados, conversar um pouco aqui com o Paulo Moroni, é o novo treinador do Campinense Clube, é um dos poucos treinadores que já teve a oportunidade agora, né, a partir desse seu novo desafio no Campinense, treinar os 3 grandes, ditos assim aqui, né, 13 Botafogo e também agora a Raposa. Como é que você vê esse desafio, Paulo, de substituir um treinador que criou um nome, criou uma era dentro do próprio Campinense, né? Boa noite. Boa noite, Gustavo, é um prazer estar aqui. É um desafio, como você falou, acho que para a carreira da gente é importante passar pelos 3. Hoje o Campinense muito bem estruturado, dentro de um contexto de títulos e amadurecimento como clube. Eu acredito também que a Série C seria muito interessante pelo seu amadurecimento que teve. Então a gente vem... Uma coisa boa que aconteceu, que eu tive o ano passado aqui, pude conhecer as pessoas, eu pude conhecer o clube, a realidade, como funciona. E até tocar nesse assunto, né, Paulo? Porque, inclusive, da última vez que você esteve aqui, no ano passado, né, isso, a gente bateu um papo, né, e quem sabe aquela visita que às vezes pode parecer despretensiosa, né, mas pelo contato que você tinha com o próprio Diá, com o Mancha, acabou facilitando até essa vinda agora. Principalmente nesse momento, porque eu tenho acordado 6 horas da manhã, dormi 1 hora, estudando adversário, estudando o clube, pela importância desse jogo, né? Então, o conhecimento adquirido ano passado na maioria dos jogadores, a forma como a amizade que eu tenho com o Diá e a forma como ele projetou toda essa estrutura para o Campinense, eu tenho conhecimento. Então, a gente não vem abandonado, a gente vem com conhecimento e eu acredito que é mais fácil. Agora, o futebol é difícil, mas para mim se tornou mais tranquilo para trabalhar com o Campinense. O adversário será o Fluminense, que é hoje o líder do grupo, né? O Fluminense Feira, que tem uma campanha de uma vitória e um empate. Não é isso? O Campinense tem um empate e busca ainda saber o que é vitória. A gente tentava fazer uma matemática aqui, embora seja até um pouco precoce, mas como é uma competição de tiro curto, né? A cada rodada é praticamente um novo cálculo que se faz. E eu dizia que, em caso de empate no outro jogo, a gente está supondo, né, um empate contra o Fluminense não seria de mau tamanho, né, jogando fora de casa, porque passaria a ter o jogo contra o Fluminense em casa e uma vitória, né, igualaria o número de pontos, aí partiria para outros critérios. Que postura você tem tentado conversar com o clube diante dessa matemática também? É óbvio que se a gente fosse tocar no assunto, o bom é a vitória, ninguém precisaria nem analisar nada, porque é lógico que a vitória ela é boa em qualquer momento. Mas como é que você tem trabalhado isso aí, essas possibilidades? Bem, eu vejo a Série D como uma competição muito diferente de estaduais e competições longas. Então, cada jogo é uma decisão. Então, eu procuro não fazer muito matemática, eu procuro me concentrar muito no próximo jogo, buscar os 3 pontos, custe o que custar. E eu trabalho muito lá do psicológico do atleta, desenvolvendo essa mentalidade, aonde eu digo para eles que existem 3 situações no futebol de resultados para profissionais, que é jogar bem e ganhar, jogar mais ou menos e ganhar, e jogar mal e ganhar. Então, essa é a nossa realidade, a gente tem que trabalhar para isso. O futebol tudo é possível e aonde há essa possibilidade você tem que trabalhar em busca disso, né? Então mesmo sendo fora, quanto o primeiro colocado do grupo, com uma equipe difícil, uma viagem também que vai ser um pouco cansativa, ela vai nos permitir ter um acesso quase direto com a vitória lá pelo lado psicológico, que afeta o adversário, joga em casa com eles, automaticamente desestrutura um pouco o adversário. Então, a gente se conscientizou os atletas para eles estarem totalmente voltados como se fosse uma decisão. E se houver essa concentração, o Campinense já demonstrou isso, tem capacidade de vencer lá sim. Então vamos dar uma olhada aí na arbitragem para esse jogo do Campinense contra o Fluminense e também a arbitragem do jogo do Souza, que para a equipe do Dinossauro será uma verdadeira decisão sim, né? O Souza não tem um ponto sequer na competição, volta a jogar em casa, nos jogos de volta terá apenas um jogo em Souza, então precisa vencer o Galícia. Vamos dar uma olhada aí. Então, a arbitragem de Luiz César, cearense, Kilden Tadeu, paraibano e também o Tomás Diniz, para Souza e Galícia no Arizão. Jogo às 4 horas do domingo, é a 3ª rodada do grupo A7. Então tá aí a arbitragem cearense e os bandeiras são paraibanos. No caso aí os bandeiras são baianos, o Carlos Eduardo e o Cláudio Antônio, no jogo em que André Rodrigo será o árbitro fluminense e campinense, o árbitro do Tocantins, jogo no Joia da Princesa, lá na Bahia, jogo em Feira de Santana. O time do Fluminense, você tem algum conhecimento? Deu para averiguar um pouco, buscar saber, né? O elenco, às vezes, por ser
um time aqui baiano, os jogadores geralmente são mais da região, até que individualmente, né, o treinador ele passa a ter uma noção. A sua noção passa também pelo treinador deles, por vídeos, como é que tem sido esse trabalho? Bem, a gente tem acompanhado os noticiários, né, logicamente, tem também viu os 2 jogos, já não no vídeo, conhece alguns jogadores, né? Deu para entender a estrutura que eles estão usando para o jogo, fizeram modificações, é uma equipe forte, ela tem muita qualidade, mas ela também já caracterizou algumas coisas que a gente pode tirar vantagem. Então, é uma equipe também direcionada à busca de Série C e vai ser um embate bem tenso, porque vai ser um jogo que pode permitir eles quase um acesso, logicamente com mais uma vitória em casa, e também pode nos dar a possibilidade de tirar eles dessa reta. E embolar tudo, né? Embolar tudo. Então, esse trabalho nós temos que fazer. É um lado psicológico, já estudamos também o lado psicológico deles, o que pode acontecer, o que não. E a gente está bem consciente da importância do jogo. Então, nós estamos trabalhando para vencer esses jogos, vamos buscar trabalhar o melhor possível para que, na realidade, o resultado ele apareça com o trabalho. Você tem uma experiência interessante no futebol piauiense, né? Inclusive, estava no Parnaíba e imagino eu, não sei se eu estou errado, mas nos campeonatos estaduais, como no estado do Maranhão, né, no estado do Piauí, são estados secos, né, de pouca chuva e tudo mais. Então, o campo de jogo, às vezes, eu acho que é bem complicado, né? Às vezes faz uma diferença enorme, né? Não é só o futebol, não é só o psicológico, o campo de jogo faz uma diferença. O Joia da Princesa hoje, do que você viu, é um campo onde o campinense pode aplicar o que ele tem de bom ou busca se adaptar um pouco, às vezes, um campo que não proporciona isso? O futebol, assim, a gente fala assim, o profissional, né, você tem que estar preparado para qualquer situação, chuva, sol, neve, ou temperaturas elevadas ou não, ou problemas em casa ou não. Mas, logicamente, que o Campinense tem uma equipe que tem 2 coisas importantes. É a pegada, a determinação que eles têm, é muito forte, e também tem essa qualidade. Ainda há uma dificuldade de conseguir coordenar essas duas características. Logicamente que num campo bom, onde há qualidade, permite jogar assim. Pois é, vamos dar uma olhada aí também, escutar o que falaram os jogadores da Raposa, né? A expectativa, a mudança, é um novo, digamos, clima, um novo momento pelo qual passa o rubro-negro, e a gente teve lá no estádio Almegon conversando aí com alguns atletas. É uma oportunidade de mostrar ainda mais seu futebol, resgatar sua autoestima, resgatar o seu bom futebol. E isso, quando gera mudança, tem mudanças que vêm por bem. Esperamos que essa mudança aí consiga aumentar ainda mais a autoestima, principalmente daqueles que não estavam jogando, aquele que teoricamente se sentiu um pouco desmotivado por fato de não estar em campo como titular. Esperamos que a gente sim consiga resgatar aquele bom futebol e fazer um grande jogo no domingo. Voltar a confiança, né? A tranquilidade, né? Até porque a gente tivemos um primeiro semestre muito bom, né? Então virou agora, né? Estamos no segundo semestre, estamos numa competição diferente com a Série D, uma competição de sobrevivência, como ele ressaltou pra gente, né? E a gente estamos trabalhando em cima disso aí, né? Ele vem para nos ajudar e automaticamente nós também ajudar ele, né? Então vamos para esse jogo contra o Fluminense de Feira como se fosse um jogo de sobrevivência. Temos que somar ponto, não temos mais o que pensar, o que lamentar, e sim tentar buscar o mais rápido possível, voltar a vencer as partidas para a gente conseguir o nosso objetivo na Série D. Pessoa íntegra, uma pessoa que já tem uma convivência, foi atleta, hoje é treinador, mostrou isso pra gente, teve uma palestra muito boa no dia que ele se apresentou, hoje pela manhã novamente, conversou bastante com a gente, já mostrou que tem muita qualidade, que possa nos ajudar cada vez mais aí e que a gente se unir ainda mais em busca do nosso objetivo, que é as vitórias. Paulo, a gente conversava agora há pouco sobre peças fundamentais que o Campinense conseguiu manter, né, das disputas já desde o ano passado, né? Então, são, digamos, colunas que só se modificam em relação a questões de suspensão e contusão, praticamente, né? Jogadores como Gledson, Negrete, lógico que não há insubstituível, né, no futebol, nem em nenhuma situação praticamente, mas tem jogadores que realmente eu acho que é onde você deve estar se escorando no bom sentido, na busca de informações, né, na cobrança até de estímulo ao grupo, porque são realmente colunas nessa estrutura que foi formada, né? Exato, quando tem uma equipe que vem de 2 anos já com títulos, ela forma uma estrutura sólida. E qualquer treinador sabe que essa estrutura é o que faz a coisa acontecer. Então nós temos aí uma estrutura já desde o ano passado muito boa. Não é só uma estrutura técnica dentro de campo,
é uma estrutura emocional a nível de atletas de nível. De confiança também. De confiança. Eles têm o caráter puro de saber o que tem que fazer e respeitar, e ter a dignidade de respeitar também o clube. Então, são atletas que são homens, né? Então, quando você tem isso, é muito mais fácil trabalhar, né? Porque o atleta, ele, no fundo, ele é um artista. Ele precisa do emocional dele positivo, bom, e às vezes um resultado ou outro pode afetar, mas a gente que tem um pouquinho mais de experiência pode solucionar algumas coisas nesse sentido, mas essa estrutura é fundamental. Não tem como até eu chegando aqui, por mais que eu goste de uma formação assim, assado, eu vou ter que respeitar essa estrutura que teve resultado. O futebol é muito resultado. E a gente vê a grandeza dos atletas, então a gente não tem o que encontrar uma forma de reestruturar aquilo que deu certo. E como a saída de um outro atleta pode alterar alguma coisa, mas também a chegada de alguns atletas pode também até fazer crescer mais do que estava, né? Mas a estrutura, sim, ela é fundamental e ela está muito bem alicerçada com pessoas decentes, com capacidade de superação que vão fazer o Campinense crescer novamente. O que fica claro é que as principais mudanças no sistema, pelo menos na formação do time, foram no setor ofensivo. Né? No setor defensivo teve a saída do Sala, mas né, Joécio, Gledson, né, Negrete, você tem Magno, Sobral, você tem jogadores nas laterais também que já se conhecem. Então a alteração foi pouca. Do meio para frente é que mudou muito, Bastante, né? Com a saída do próprio último agora, Roger Gaúcho para o CRB. O Rodrigão, inclusive, estreando ontem com o gol lá no Santos. Saída do Pitbull para o Criciúma, o Raul também. É onde o time, eu acho que busca o encaixe, não vou dizer ideal, mas o que torne a equipe competitiva mais uma vez, né? Porque futebol é gol, né? Precisa, para vencer é necessário. Exatamente. Eu acredito que a saída desses atletas, nenhuma foi por afastamento do clube. Por valorização. Foi valorização. Então, o atleta que está chegando hoje no Campinense, ele sabe que o resultado está sendo muito benéfico, não só para o clube, para o torcedor, mas também muito para ele próprio, né? Então, teve alguns que não tiveram as oportunidades, nós não puderam sair, que aguarde, até falei hoje com eles, numa reunião que a gente teve, que o futebol é dinâmico, as oportunidades aparecem novamente, basta você estar preparado e construir isso. Então, nós conseguimos manter uma base muito positiva. Os jogadores que saíram, até a gente viu ontem, o Rodrigão estreando de uma forma brilhante, né? E mostrei para os jogadores, ele estava aqui o ano passado, ele também não tinha esse reconhecimento, então é possível chegar lá em cima e o futebol, eu acho que todo mundo tem que buscar uma excelência maior. Então, isso aí é dentro de trabalho, é fruto de trabalho, e eu acredito que esse grupo é muito forte e tem capacidade, sim, de superar e buscar a classificação. Ô Paulo, a gente usa do exemplo do Rodrigão, porque é o mais recente de uma valorização de um atleta aqui na nossa região, no nosso estado. A gente valoriza quem se dedica, que se doa, às vezes diz um não. No caso do Gledson, que ficou aberto aí, que foi tentado pelo Guarani, o próprio Negrete pelo América de Natal. Né? Então, a gente diz assim, formou uma base, mas o lado negativo disso, para mim, é só a questão de que são todos jogadores de fora. Né? Ainda é necessário um trabalho de base, né? Realmente, porque existe a base de um time que fica do ano seguinte para o ano, do ano anterior para o ano seguinte, mas existe a base que é a fomentação de jogadores aqui da região. Como é que você vê essa questão realmente da falta de referências locais? Eu não estou especificamente falando só do Campinense, porque eu vou para o Botafogo na Série C e não tem praticamente um jogador. O Gustavo, por exemplo, lateral, é reserva sempre. Infelizmente, o Joe Boy vinha jogando, não joga mais. Né? Então, isso é uma característica ainda que no Nordeste as coisas não andam muito. Como é que é lá no Piauí, por exemplo? Aqui no Rio Grande do Norte, você trabalhou, faz um paralelo sobre isso aí. Não, o grande problema foi quando mudou a Lei Pelé, acabou acontecendo que o clube ele passa a não ser mais dono do atleta. Então, a formação ela é muito cara, ela tem um custo elevado. Riscos grandes. Riscos grandes, porque a quantidade de atletas dos 14, 13 anos, o clube grande chega a pegar de 8 anos. Para fazer toda essa caminhada, para você ter 2, 3 atletas de ponta, ela é muito arriscada e os clubes, infelizmente, principalmente no Nordeste, a maioria não tem, o interior também tem essa dificuldade. E profissionais adequados para esse crescimento de atleta. E o atleta ele tem que ter um nível. Não é porque ele é da formação de base, né? Então, quando vem jogadores desse nível que está no Campinense hoje, como o Gledson, que tem uma experiência grande, e a maioria deles, eles seriam referência para esses garotos. E aquilo que não se tem aqui, se traz de fora, a gente encontrar alguém que se adapte a essa realidade e cresça com o conhecimento dessas pessoas. E, infelizmente, não tem mais essa base, né? Próxima ao profissional, porque
financeiramente não é viável. É o que se perde um pouco mas nesse se perde muito momento, porque né? você não tem mais o atleta. Hoje aparece um jogador com 12, 13 anos ou 11 anos, bom, ele já vai para clube grande. A gente nem fica sabendo de onde é. De repente, é o cara lá de Campina Grande, é o cara lá do Rio Grande do Sul. Ninguém sabia de onde a história dele, porque saiu cedo. Então o futebol ele não é fácil para chegar, né? É muito difícil. Mas talento tem muito aqui no Nordeste. A gente já está com 16, 17 anos, eu vejo muitos se perderem. Isso a gente vê, porque não é fácil manter a cabeça no lugar dentro do futebol hoje em dia. É uma pena, mas eu acho que todos os clubes que têm uma certa estrutura deveriam manter uma base sempre para, cada ano, 2, 3 jogadores crescerem e em 4, 5 anos você ter quase 60%, 70%. O clube que eu estava lá em Parnaíba, eles têm 70% dos atletas da cidade. É impressionante. O nível é alto? Não é alto, mas é competitivo. Dentro da realidade de lá, eles brigam. Eles ganharam do CSA, poderia ter feito uma goleada. Lógico que é um jogo, outro, né? Esporádico. Mas se houvesse uma conscientização maior, você conseguiria aumentar esse nível, né? Então, eu acho que a base sempre vai ser importante porque a renovação de atleta é fundamental, não tem como não ter. O que eu lamento é justamente um momento ímpar, um momento único, muito legal, justamente como você disse, com jogadores experientes, que a troca de experiência estaria sendo ótima, né, para jogadores da base, você não tem com quem trocar experiência. Então, cria-se uma dependência muito grande, e aí não é todo clube que tem a sorte ou a competência, digamos, de traçar um perfil de um time que vai ser formado com jogadores que vistam a camisa da cidade, da causa. Né? Às vezes, os jogadores vêm só porque não querem ficar parados. A gente tem um exemplo aqui, eu não acho que não é antiético citar, mas o caso do Rosenbrick, que era um cara que podia ter estourado no futebol e, infelizmente, se perdeu aí em outras situações, mas que a gente notava assim, a falta de compromisso com a causa, não necessariamente só com 13 na época, mas com o futebol local. Então, quando você tem pessoas como Gledson, Negrete, que a gente vê, o próprio Sala, então é de se lamentar só esse lado, mas se agradecer por termos jogadores desse nível. Só para finalizar aqui, Paulo, há uma mudança agora na preparação física do elenco, né? Sim, houve um convite. É aquilo que a gente fala no futebol, sempre se busca uma excelência maior. Chegou a hora do professor sair, né? Apareceu a oportunidade, ele faz esse jogo conosco. As transições, elas sempre são difíceis, né? Principalmente quando elas funcionam. Mas sempre no futebol tem uma outra pessoa candidata a querer crescer junto. Então a gente está vendo o nome de uma pessoa que tem um perfil muito semelhante, o tipo de trabalho semelhante. Vamos colocar essa pessoa frente ao professor para conversar sobre toda a preparação, para que esse nível de excelência de preparação que teve o Campinense esse ano consiga manter até o final da Série D. E eu acredito que é possível, né? A gente perde um grande profissional, um grande homem, mas ele vai seguir para uma situação melhor, favorável, e a gente espera sempre que todos os atletas e profissionais que trabalham na área e perto da gente possam crescer sempre. O Jean Oliveira deixa o Campinense, preparador físico, né? Vai para o Luverdense. Isso. É isso, né? Recebeu uma proposta para ir para a equipe do Luverdense e a gente conversou com ele também sobre essa mudança. Na realidade, eu recebi ontem à noite uma proposta da equipe da Luverdense, né? A qual está disputando a Série B do Brasileiro, e eu vejo isso como uma grande oportunidade para a minha carreira, né? Tendo em vista o crescimento profissional, né? Eu saio de uma Série D para uma Série B, né? Então não tem como recusar, né? Agora sai com o coração partido, como é que deixa o Campinense? Saio com o coração partido porque eu tenho inicialmente que agradecer ao Campinense por tudo que ele me proporcionou em 6 meses de trabalho aqui em Campina Grande. Mas nessa partida você está se despedindo e vai trabalhar, né? Eu vou trabalhar, até porque hoje, na realidade, estamos muito próximos da partida, né? Não daria tempo hábil de contratar outro profissional. Então eu vou para a Bahia, faço esse jogo, aí depois do jogo eu me apresento à equipe da Luverdense. Então tá aí, um bom trabalho feito pelo Jean, inclusive durante aquela rotina desgastante de vários jogos, né? Copa do Nordeste, estadual, a Copa do Brasil entrou no meio também. Pouco se ouvia falar em contusões por questões físicas que não fosse de jogo, né? De contato e tudo mais. Então, um bom trabalho e uma boa sorte ao Jean, né? Desejo boa sorte a você também, Paulo. Obrigado aqui por participar do programa. Você que já é um cara conhecido nosso aí desde 2007, não é isso? Quando teve no 13, passou em 2011 no Botafogo. Isso. Né? Então já conhece aqui o trabalho da gente, conhece o nosso futebol, desejando boa sorte aí nessa decisão. Já chega no final aí, né? Para quem gosta de desafio, tá aí um ótimo desafio nesse jogo contra o Fluminense. Obrigado. Eu até queria salientar uma coisa com o presidente também, acho que tem muito
dê crédito em tudo isso, né, pela forma como ele age no futebol. Ele dá oportunidade a pessoas que têm capacidade, ele arrisca e ele tem tido resultados com isso. Então, é uma forma de administração muito interessante, porque o futebol ele é muito pesado quando as coisas não funcionam e o cara ter pulso, às vezes, para segurar determinadas situações, como ele faz. Então, ele tem uma visão para futebol fora de série também, não é em todo lugar que se encontra isso. Então, o Campinense é um clube, lógico, mas é um ponto onde o atleta ou um profissional pode sempre se destacar pela boa estrutura que é fornecida e a gente agradece sempre poder ter a oportunidade de trabalhar num lugar assim. Ok, Paulo, obrigado aqui pela participação. Aqui, ó, torcedor Vicente, o Vicente lá de Campinas, inclusive, mandou essa mensagem aqui dizendo, ó, precisa de jogadores experientes nesse momento, pedindo Gilbala no time. Gilbala, a gente já conversou até sobre isso aqui, é um cara que rende muito, é um jogador que também não precisa mais provar nada, mas que fora de campo tem um trabalho muito interessante de trabalhar o grupo, né, de união, né, um cara que conhece bem o mundo do futebol e os bastidores. Paulo Moroni, seja bem-vindo. Sou torcedora que pega no pé. A Dani Raposeira, ela sempre participa aqui. Só tem que se acostumar com ela, mas desejando boa sorte. Obrigado. Deixa eu ver mais uma aqui. Paulo, é o Márcio das Malvinas, também desejando boa sorte, ele que é raposeiro. Bem, então, agradecendo Paulo aqui pela participação, a gente faz mais uma pausa. Daqui a pouco falaremos sobre pelo menos, o encerramento no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do caso envolvendo 13, Campinense e Federação. Falaremos sobre isso no próximo bloco.